Aleluia, glórias a Deus. Saúde o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos nossos irmãos aqui do Facebook, aos nossos irmãos aqui do YouTube. Nós estamos na manhã de hoje para falar um pouco sobre a palavra de Deus. Um pouco não, muito, né, da palavra de Deus. E nessa manhã nós vamos começar um novo estudo. Vamos falar sobre Ezequiel, o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Vamos ver Ezequiel e as visões de Deus. Então, nós vamos começar esse estudo para a glória do Senhor. Teremos aqui alguns dias, alguns domingos, e nós vamos aqui estudar um pouco da palavra mais de Deus, do profeta Ezequiel. Aqui nós vamos aprender um pouco como anunciar a palavra de Deus, como ela é necessária, ter uma visão de Deus, da palavra, e que essa palavra tem de ser não só ouvida, mas também dirigida para tornar parte de nós. Então, aquilo que nós vamos aprender durante essas manhãs, na escola bíblica, em sua casa, nós vamos aprender para poder transmitir a mensagem do Evangelho a toda criatura. Nós temos que aprender com Ezequiel, profetizar na vida das pessoas, trabalhar com essas pessoas, levar a palavra de Deus a estas pessoas. Então, anunciar a palavra de Deus, ela é necessária. Compreendê-la, né, corretamente. Então nós vamos aprender um pouco mais aqui da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. E nós vamos anunciar a verdade desta palavra. Nós vamos identificar a palavra de Deus que se tornou parte da nossa vida. Anunciar a palavra às famílias, aos amigos, aos colegas, né, de estudo, aos colegas do trabalho. Anunciar a palavra que queira as pessoas ouvi-la ou não. Mas temos que ser profetas do Senhor. Amém? Então vamos anunciar aqui a palavra de Deus para a glória do seu santo e eterno nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Aqui parece estar dando uma interferenciazinha, mas vamos tentar aqui corrigir para a glória do Senhor. Amém? Nosso querido Caleb está aqui querendo sair do quarto. Guarda só um minutinho. Pronto, já estamos aqui de volta, para a glória de Deus. Vamos continuar aqui na mensagem. Aleluia. Então nós hoje vamos falar sobre Ezequiel, né, nosso estudo de hoje. Vamos passar alguns domingos falando sobre o profeta Ezequiel para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então podemos abrir a nossa palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Nós estamos na EBD em sua casa, né? Eu sou o Bispo Hilton e nós vamos aqui estudar a palavra de Deus no livro de Ezequiel para a glória do Senhor Jesus. Tenha sempre em mãos caneta, lápis, papel, né? Fazendo suas anotações para que você possa depois meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos lá, vamos falar da palavra do Senhor para a glória de Deus. Então diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 1, versículo número 1, diz assim: Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi o 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês.
Então a palavra do Senhor ele veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercado por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia quatro vultos que pareciam seres viventes. Na aparência, tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas, e os seus pés eram como um de um bezerro, e reluziam como bronze polidos. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. E os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encontravam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente, e não se viravam. Quando apareciam os seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo, e o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas para cima. Cada uma delas 2 asas que se encontravam do outro ser vivente. E do outro lado e do outro as 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles iam sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. E os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. E o fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes. E do fogo saíam relâmpagos e faíscas. E os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas, e a sua estrutura reluziam como um berilo. As 4 tinham aparências semelhantes. Cada roda parecia estar entroçada entre outras. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos, e não se viravam enquanto iam. E os seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam quando se elevavam no chão. As rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas as seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam no chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estavam nelas. Aleluia. E em cima das asas, em cima das cabeças dos seres viventes, estavam o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e impressionante. Depois dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estavam mais próximas, e com as outras 2 asas cobriam o corpo. Então ouvia o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia uma voz do Todo-Poderoso. E era o ruído estrondoso, como se de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada,
sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Assim, a abóbada sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como um que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens, de um lado chuvoso, e assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando eu a vi, prostrei-me o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando: aleluia, glórias ao nosso bom Deus. Aleluia. Veja que vários trechos da profecia do Antigo e do Novo Testamento, eles são do tipo apocalíptico. Então, neles se inclui visões e sonhos de Ezequiel, de Daniel, de Zacarias e de João, lá em Apocalipse. E quais as características essenciais desses tipos de revelação? Primeiro, eles relatam visões e sonhos do profeta, que foram recebidos de Deus. Então Deus passou visões para Ezequiel. Ezequiel, assim, ela transmite a vontade e a voz de Deus. E nesse intenso intercâmbio entre os seres celestiais e terrestres, anjos aparecem atuando no céu e na terra. E há muitos símbolos. Então ninguém vai assegurar que a espada afiada de 2 gumes que sai da boca de Cristo, glorificado lá em Apocalipse 1,16, fosse uma espada comum. Compare isso com o livro de Hebreus, lá no capítulo de número 4 e no versículo de número 12. Vejamos o que diz em Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Ele diz assim, que toda palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Como também nós podemos comparar essa passagem com Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, que diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então ele trata-se geralmente de juízos de Deus, a fim de tempos de inauguração do reino eterno. Aleluia. Então, enfatizam a sabedoria de Deus e o cumprimento inevitável de seus projetos para tudo e para todos, né? Então, nós vamos extrair, nesses estudos de hoje, vamos extrair textos, né, que tem os detalhes do local, detalhes de filiação, os pormenores da visão de Deus, para que nós possamos entender e compreender melhor, né, as visões que Deus deu para Ezequiel. Amém? Então nós vamos ver as circunstâncias, né, algumas circunstâncias da primeira visão que Ezequiel ele teve com o Senhor. Vejamos então. Ezequiel, ele estava
entre os exilados, junto ao rio Quebar. Então Ezequiel estava entre os exilados, lá junto ao rio Quebar, né? Que nós vimos aqui em Ezequiel, nós lemos aqui a palavra de Deus, com a versão da nova versão internacional, né? E foi levada para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, junto com o jovem rei Joaquim e todos os líderes e homens de combate, todos os artesãos e artífices. Então nós temos que já ver o cenário, né, que foi feito naquele dia, lá junto ao rio Quebar. Vejamos aqui as datas, uma visão, né, que foi feita. Diz assim lá no versículo 1 de Ezequiel capítulo 1, diz assim que era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Então, provavelmente, o profeta ele havia atingido 30 anos, nos seus 30 anos, quando ele esperava assumir os seus deveres sacerdotais no templo de Jerusalém. Amém? Então, deportado não poderia nem chegar ao tempo. Porém, e parecia que nesse era a idade de maturidade para todo serviço importante. Então, 30 anos seria a idade, como se fosse a idade ideal, para poder algumas responsabilidades dentro do templo. Amém? Então, ali será uma idade de maturação, uma idade que a pessoa estava mais madura para assumir algumas responsabilidades. Lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 2, diz assim que foi o 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. Veja que as duas datas, elas se complementam, dando um pano de fundo pessoal e político da visão. Então, quando você está ou estiver com 30 anos, qual era ou qual será seu principal projeto de vida? Você já parou para pensar, né? Aos seus 30 anos de vida, você com idade já madura, qual o seu projeto de vida? O que você já preparou, o que você já pensou para ter esse projeto? E de que maneira as visões de Deus mostram a Ezequiel interferem no projeto de vida do profeta? E por que acontece isso? E por que há essa interferência das visões de Deus nesse projeto? Então podemos ver aqui que a glória do Senhor, ela é plena na vida de Ezequiel, como também é plena na nossa vida. Veja aqui, na passagem de Ezequiel, no capítulo 1, versículo de 4 a 28, aqui metia medo. Veja só, por quê? Literalmente criava o temor e o terror, que são sementes diante de toda a grandeza de Deus. Pois o Senhor Altíssimo, ele é tremendo, é grande rei de toda a terra, conforme está no Salmo 47, versículo de número 2. E Daniel teve a reação semelhante. Lá em Daniel, no capítulo 10, no versículo de 7 a 9. E também lá em João, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17. Veja que a visão, ela expressa o dinamismo de Deus e tudo apresenta movimento. Luz em ação, relâmpagos e faísca. Então há um grande movimento na visão de Deus. Como Deus fala conosco também, ele mostra também o seu movimento sobre as nossas vidas, o que nós devemos fazer, o que devemos falar. E o nosso Deus não é um ser parado, ele é um ser em movimento, em grande movimento. E apesar do movimento intenso, há uma união impressionante de propósito. E o Espírito dinamiza e coordena tudo. Veja que há esse dinamismo
né, de Deus. E esse Espírito Santo do Senhor, ele dinamiza tudo e coordena tudo para a glória do Senhor. E isso ele vai nos usando. E a glória mencionada no versículo número 28 de Ezequiel, que diz que, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Aleluia. Então veja que, nesse versículo 28, aparecem os pontos-chave do livro e em locais diferentes. Aparecer na Babilônia, junto a rio Quebar. Outra vez se manifesta no templo em Jerusalém. E ainda o profeta registra lá em Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 22 a 23, assim: a mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse: levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me, rosto em terra. Aleluia, glórias a Deus. E tudo demonstra que o exílio, Deus ainda se revelava aos seus, desenvolvendo o seu projeto para o seu povo. E os exílios e os exilados, eles não estavam privados de seu Deus, por estarem longe de Jerusalém. Assim, então, afinal, ele é o juiz de toda a terra. Aleluia, glórias a Deus. Veja que o alvo das profecias de Ezequiel é que o povo de Deus seja restaurado e santificado, ao ponto de poder conviver com essa glória, e que a glória da presença de Deus permaneça no meio deles. O que nós podemos ver dentro de tudo isso? Que demos graças, como está em Judas 24, quando diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Então, como podemos contemplar a glória de Deus? Como é que nós podemos contemplá-la? Amém? Pense. Vamos ver no livro de Ezequiel, no capítulo 2, no versículo de número 1. Vejamos o que ele fala, o que ele tem a nos ensinar. Porque aqui, no capítulo 2, nós vamos ver o chamado que Deus tem para Ezequiel. E nós vamos ver esse chamado. Vamos ler até o capítulo de número 15, depois do nosso prosseguimento. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ele me disse, ouça bem: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu vi aquele que falava. E ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. E o povo a quem eu enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda
que o cerquem espinhos e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as primeiras palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Aleluia. Então olhei e vi a mão que de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo. Depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá os vossos povos da fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles os ouviriam, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E continuou: filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Vá agora aos seus compatriotas, que estão no exílio, e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir, assim diz o soberano, o Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi esta estranhosa aclamação: que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes roçando umas nas outras, e atrás deles o som das rodas. Um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e como a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Abib, perto do rio Queber. 7 dias fiquei lá, entre eles, atônito. Aleluia, glórias a Deus. Vejamos aqui que o Senhor, ele foi específico quanto ao conteúdo da mensagem de Ezequiel devia transmitir. Ele foi específico, né, naquilo que deveria falar ao povo, de Israel.
Aleluia. Foi bem específico. Como está em Ezequiel 7, 9 e 10. Em Ezequiel 3, 4 ele fala: diga-lhe as minhas palavras ao seu povo desobediente. E a mensagem teria de ser transmitida em palavras, mas também dramatizadas em ações. E como aconteceu com Isaías, Oséias e Jeremias, o Senhor usou até a vida familiar do profeta para ilustração das verdades proclamadas. E ele é também muito claro quanto à mensagem que os cristãos eles devem proclamar e quanto ao testemunho de vida que deve autenticar a mensagem. Veja que Ezequiel não só teve de ouvir bem a mensagem, mas também dirigi-la. Ela teve que tornar parte dele. Não percamos o simbolismo disso. Em João, no livro de Apocalipse, teve de fazer o mesmo, como está em Apocalipse, no capítulo 10, no versículo de número 9 a 11. Vejamos o que diz. Diz assim a palavra do Senhor: assim me aproximei do anjo e lhe pedi que desse o livramento. E ele me disse: pegue-o e coma-o. E ele será amargo no seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Aleluia. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Aleluia. Aleluia. Então veja que a palavra de Deus, ela era central no ministério de Ezequiel e seria usada para julgamento, para restauração e para definir as condições de uma comunhão verdadeira com o Deus Santo. Aleluia. Então, nós já entendo claramente que a mensagem que devo anunciar, será que eu já entendo qual é a mensagem que eu devo proclamar? E o que o Senhor Jesus mandou, como está em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, quando diz: portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, conhecemos bem tudo que ele nos ordenou? Uma boa pergunta. Nós conhecemos tudo o que ele nos ordenou? E se não, como fazer discípulos de verdade? Se eu não compreendi o que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, nos ensina a fazer discípulos, ao ide, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Olhe, se você não aprendeu isso ainda, procure aprender, porque isso é uma ordenança do Senhor nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então todo servo de Deus, quando ele é resgatado para a glória do Senhor, ele tem que fazer o ide.
pregar o evangelho a toda criatura. E isso é uma ordenança de Deus para a nossa vida. Nós vamos ver mais na frente aqui no capítulo 3, a partir do versículo 16, né, o que Deus manda fazer. Nós vamos daqui a pouco chegar nele. Mas há muitas coisas que o Senhor ainda tem a nos ensinar. Há muitas coisas que o Senhor ainda vai falar ao nosso coração. Há muitas coisas que nós temos que proclamar o evangelho da salvação. Amém? Glórias a Deus. Então vamos dar continuidade. Veja que o profeta ele só recebe a sua chamada depois de que o Espírito entrou nele e o fortaleceu. Veja, na chamada de Ezequiel, aqui no capítulo 2, o profeta ele só pôde receber a sua chamada depois de que o Espírito entrou nele e o fortaleceu. Então, pregar aos israelitas seria como habitar entre escorpiões e se cercar de espinhos. E entre esses escorpiões e espinhos haviam gente insensíveis à santidade de Deus, incomodada pela mensagem do profeta e falsos profetas, muitos ativos e plausíveis. E a tarefa seria difícil, mas tinha que ser executada, senão o profeta ficaria tão desobediente como os seus ouvintes, como está lá em Ezequiel capítulo 2, e no versículo de número 8, que diz: mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que lhe dá. Aleluia. Amém? Então nós temos que falar aquilo que o Senhor nos ensina, o que Ele manda nós falarmos. E Ezequiel não procurou evitar a tarefa que lhe foi proposta, discutindo com o Senhor como Moisés, como está em Êxodo 4:10. Ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Então, ou como Jeremias: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, conforme Jeremias 1:6. Veja que o próprio Senhor, Ele lhe garantia proteção e capacidade de aguentar a oposição dura que havia de encontrar, de suportar os espinhos e escorpiões. E toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura do que uma pederneira. Vale notar que o próprio nome Ezequiel significa Deus fortalece. Aleluia. Deus fortalece. Veja que o rolo é um livro que é oferecido. E ali Ezequiel viu que em ambos os lados do rolo estava escrito palavras de lamento, pranto e ais. Veja que em Ezequiel 2, no versículo 10, e o juízo premendo, e o juízo premendo lá no Apocalipse 10, 8, 9. Como em todos os trechos apocalípticos da Bíblia, o juízo antecede a bênção. E os julgamentos em Apocalipse são o reparo essencial para o entendimento do reino eterno. Tornadas todas as pragas finais, o louvor enche os céus, e o reino do mundo se tornou o nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre
conforme Apocalipse 11, 15. E Ezequiel, ele teve que pregar o juízo que viria sobre Jerusalém, porém foi seu o privilégio de anunciar a restauração futura. Então, Deus falou diretamente com Ezequiel, dizendo ele o que deveria fazer. Glória a Deus. Não é bom quando Deus fala ao nosso coração, à nossa mente, o que nós devemos fazer para o seu reino. Veja que Deus não engana os que ele chama para cumprir a verdade, a vontade. E ao contrário, ele avisou o profeta de todo o preço que ele iria pagar para pregar a mensagem do Senhor. E Jesus também disse aos seus discípulos, como está em Mateus capítulo 10, versículo 16, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Então, a diferença é que aquele que envia é o mesmo que protege. Aleluia, graças a Deus. Amém? Vejamos, aqui também no capítulo número 3 de Ezequiel, no versículo 16 ao versículo de número 27, que diz assim, ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouço a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas, para mim, você será responsável pela morte dele. E continua no versículo 19. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por toda iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas deles não serão lembradas para mim, porém, você será responsável pela morte dele. E se, porém, você advertir o justo, e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. E a mão do Senhor estiver ali sobre mim, e ele me disse, levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então me levantarei e fui para a planície. E lá estava a glória do Senhor, glória como o que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me, rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ele me disse, vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas. Você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua apegar-se ao céu da boca, para que você fique calado e não possa repreendê-lo, embora seja uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhe dirá, assim diz o soberano, o Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser
não ouça, pois são uma nação rebelde. Aleluia, glórias a Deus. Então veja que o Senhor ele foi muito específico quanto ao conteúdo dessas mensagens, né, que de Ezequiel deveria transmitir ao povo de Israel. Existe aqui uma diferença entre o sacerdote e uma diferença entre o profeta. Veja que para o sacerdote, ele faz a mediação entre o homem e Deus. Mas para o profeta, ele faz a mediação entre Deus e o homem. Uma outra diferença que existe no sacerdote e o profeta é que o sacerdote, ele transmite o que o homem tem a dizer a Deus. E para o profeta, ele transmite o que Deus tem a dizer ao homem. Uma terceira diferença entre o sacerdote e um profeta é que, para o sacerdote, ele é o responsável pela expressão de arrependimento de pecados, pelas ofertas e pelos holocaustos. Enquanto para o profeta, ele é responsável por expressar advertências e predições, bênçãos e juízos futuros. Então, há essas duas diferenças para o sacerdote e o profeta. Mas Ezequiel, ele era sacerdote ou ele era um profeta? Veja que lá em Jeremias, era uma família sacerdotal, mas era, antes de tudo, profeta. E Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, ele era também profeta, mas nunca deixou de pensar como sacerdote. E todo o ministério do sacerdote era altamente simbólico. E o próprio tabernáculo e depois o templo, com todas as suas cerimônias e sacrifícios, simbolizavam verdades espirituais, como o homem pecador poderia reatar relações com o Deus Santo. Podemos ver isso lá em Hebreus, no capítulo de número 9, no versículo número 1 ao versículo de número 12. Vamos ver. Quando diz aqui, Hebreus capítulo 9, versículo de número 1, diz que a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás, o segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. E nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes estavam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele ofereceu por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é, uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita, limpa.
eram apenas prescrições que tratavam da comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Assim, ordenação exteriores forem impostas até o tempo da nossa ordem. Versículo 11. Quanto Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertence a essa criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. E ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, o que João em Apocalipse viu como uma verdade, Ezequiel percebeu como um templo magnífico. Aleluia. E o ministério pastoral dos profetas era sempre importante, pois na destruição de Jerusalém, Jeremias, ele escolheu ficar com um povo pobre que ali estava. E na Babilônia, Ezequiel exercitava um ministério pastoral com os judeus ali no cativeiro. Então esse ministério era de suma importância, pois entre os que voltavam após os 70 anos de exílio estavam Esdras, que trazia a lei de Deus para ler diante do povo, e possivelmente manuscritos de outras escrituras e os ancestrais do próprio Cristo, como está lá em Mateus, no capítulo 1, versículo de 11 a 16. E eram os bons figos que quem Jeremias havia falado, o restante fiel de Isaías. Então, para pastorear o povo, os profetas tinham que, primeiro, ter uma visão muito específica de Deus. Era para falar a verdade, aquilo que Deus transmitia. Aleluia. Segundo, enfatizar a soberania de Deus sobre o mundo inteiro. Jonas teve de aprender de que Deus queria a salvação dos assírios também. Terceiro, identificar-se com os pastoreados e com o Senhor. Experiências em comum muitas vezes contribuíram para isso. Podemos ver lá em Jeremias, em Ezequiel, e as experiências do sítio e de exílio compartilhadas. E Ezequiel ele foi chamado quando estava no meio dos exilados. E isso nos faz lembrar do bom pastor, que tornou-se carne e viveu entre nós, conforme João capítulo 1, versículo de número 14. Então, transmitir a mensagem de Deus, usando palavras de acordo com a realidade dos ouvintes, daquilo que ele possa entender, daquilo que Deus trouxe a transmitir as verdades para esses irmãos e irmãs. E essa comunicação ela devia levar em conta as preocupações individuais e nacionais. Vê que mensagem de Zorobabel, em Ageu, Zacarias e os cavalos dos mensageiros de guerra, em Zacarias de 1 a 6. Veja que a visão de Deus dá ao homem é proporcionar o ministério que ele dará a esse homem. Vou repetir essa frase. A visão que Deus dá ao homem, ela é proporcional ao ministério que ele dará a esse homem. Nem mais, nem menos. Ela é proporcional. Aquilo que Deus te deu a visão vai ser proporcionalmente o teu ministério. Então, como essa frase se aplica
na sua vida. Pense. Fala com Deus. Porque a visão que Deus lhe deu do seu ministério é o ministério que você irá assumir. É isso que nós temos que lembrar, o que Deus tem para cada um de nós. Então, isso está sendo aplicado na minha vida, na sua vida. A gente tem que parar e pensar nas realidades que Deus tem para cada um de nós. Então, precisamos conhecer o Deus de Ezequiel, que completa o nosso conhecimento de Deus. Então, para compreender e conhecer o amor de Cristo, temos que participar das experiências de Deus, juntamente com todos os santos. E esses santos incluem todos os escritores bíblicos. Temos que compartilhar a visão escatológica dele como incentivo de mudança no presente. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como é o puro, conforme 1 João, capítulo 3, versículo de 2 a 3. Aleluia. Em 2 Pedro 3, 10 a 12, diz o seguinte: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, e os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessária que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. No capítulo de número 13, versículo 12 de Romanos, ele diz assim, que à noite, este quase acabado dia, logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Aleluia. Então o Senhor, ele nos revelou muitas coisas sobre o fim dos tempos e os seus acontecimentos. Ele não fez isso para satisfazer a nossa curiosidade, sim para que vivamos o presente de maneira responsável. Mateus capítulo 24, versículo de número 45, 46, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega da sua casa para dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Aleluia. Para concluirmos o estudo de hoje de Ezequiel, anunciou a união de Israel todo sobre o Cristo. E o Novo Testamento vê a união maior de todos os salvos de todas as nações. Jesus, ele orou em João 17, 22 a 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena união, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Disse ainda: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia, graças a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensinamento hoje, um livro que nós começamos de Ezequiel, das tuas escrituras sagradas. Que abra, Senhor Deus, nosso entendimento, o nosso coração, que aos irmãos e irmãs que estão aqui nos ouvindo, meu Deus, continue conosco, tragam outras pessoas, para que possamos ouvir e estudar a voz, a palavra de Deus, para que nós possamos ser fortalecidos e tenhamos conhecimento da sua palavra para podermos fazer o ir a toda criatura. Senhor Deus, eu te agradeço, em nome de Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, aqui do Facebook, aqui do YouTube, se você quer ouvir mais de algumas mensagens da parte de Deus, vá no meu canal, lá no YouTube, canal Hilton Brito, e lá tem várias outras mensagens para a glória do Senhor. Edifique outras vidas, compartilhe essas mensagens, compartilhe a mensagem de hoje, dê um ok para a glória do Senhor Jesus Cristo, e que possamos aprender a cada domingo na nossa EBD, em sua casa, a palavra do Senhor. Você que não teve a condição de poder estar hoje na casa de Deus, na manhã de hoje, numa escola bíblica dominical, Deus abriu esta porta para que você possa estudar, para que você possa meditar na palavra do Senhor. Amém? Então, todo domingo estamos aqui com mensagens. Se você não conseguiu ouvir essa mensagem na parte da manhã, vá no YouTube e clique Hilton Brito, coloque lá Hilton Brito, ouça a mensagem, dê o seu ok e compartilhe essa mensagem para todas as pessoas, evangélicas e não evangélicas, para que ela possa ouvir e ser abençoados pela mensagem de Deus. Meu canal é Hilton Brito, amém? E tem lá no meu Twitter também, Hilton Brito, Hilton Brito, está lá também meu tweet, para a glória do Senhor Jesus, amém? São mensagens da parte de Deus que edificam a sua vida, amém? Mas sempre tenha em mãos um caderno, um lápis, uma caneta, fazendo anotações dos versículos e capítulos, para que você possa meditar e estudar da palavra do Senhor. Então, agradeço aos amados irmãos, à Igreja do Deus Vivo, pela sua presença hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.